Você está ouvindo o FolhaCast, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Está começando mais uma edição do Por Dentro da Pauta, uma das séries de podcasts da Folha de Londrina, que busca contar os bastidores das reportagens do nosso jornal impresso e online. Eu sou Érica Gonçalves e hoje estou com a Patrícia Alves e a Isabela Fleischmann. Tudo bem, meninas? Olá, tudo certo? Tudo certo. Hoje nós vamos falar sobre a última edição do nosso especial Transmídia, Terra Brasilis, os primeiros da Terra. Para produzir esse caderno, as repórteres visitaram as aldeias da reserva do Tucaraninha, aqui em Itamarana. Para começar, Paty, você pode explicar para a gente o que é o Especial Transmídia, para quem ainda não conhece? O Especial Transmídia é um caderno que a gente faz reportagens multimídia diferenciadas. A gente procura esgotar um assunto, esgotar uma reportagem em todas as formas que a gente pode fazer, né? A gente usa realidade imersiva, a gente usa depoimentos, tem o seu caderno impresso, tem a sua página digital do online, tem outras mídias que ficam espalhadas pelas redes sociais. Enfim, é uma nova forma de contar uma história, né? Tanto que a base dela é o long form storytelling, que são as reportagens longas e narrativas mais extensas, mais aprofundadas, assim. E geralmente sobre assuntos do Paraná, que interessam o povo paranaense e interessa as pessoas em geral, assim, de uma forma mais universal, vamos dizer assim. E aí, como é que surgiu a ideia de abordar os índios nessa edição? Imagino que um pouco seja porque eles são nossos vizinhos, né? Estão aqui bem pertinho. Além disso, né? Tem o fato de que a cultura indígena é muito importante pra gente e a gente não presta atenção nessa importância, às vezes até separa ela, né, como uma forma de separá-los da gente, assim, porque é um pouco incômodo esse negócio dos primeiros da terra, né, da impressão que nós somos os invasores, e na verdade um pouco, né? Só que, como eles mesmos disseram, hoje somos todos filhos da terra. Se os ancestrais deles foram os primeiros da terra, hoje somos todos filhos dela. E somos herdeiros dessa junção, né, que foi o Brasil, que não é só aqui no Paraná, foi o Brasil inteiro. Então, a melhor forma que a gente tem é de unir as nossas culturas, de prestar atenção nas coisas que acontecem uns com os outros. Eles falaram assim, a gente aprende muito com o não índio, por que o não índio não aprende com a gente também? E é mais ou menos por aí, assim, a ideia da reportagem surgiu da necessidade de se falar das diferenças no Paraná, das diferentes culturas. Hoje o Paraná é chamado de Estado Branco, né? Porque a maior parte é filho de estrangeiros que vieram para cá em épocas diferentes, mas que construíram a nossa etnia, né? Vamos dizer assim, tipo, tô dizendo nosso, eu sou paulista, mas eu tô dizendo nosso porque há tanto tempo já que já fiquei meio paranaense, Então eu já tô mais apaixonada nessa terra, assim, já tenho mais esse pensamento. Porque, e quando a gente pensa nas origens do povo, a gente não tem como falar de uma história só. Então a gente tem aí alguns especiais que vão falar sobre as origens. E nada melhor do que começar como os primeiros deles, que eram os índios. Legal. E aí, como é que foi para fazer esse acesso à reserva? Foi muito difícil conseguir as entrevistas, tem que ter permissão. Deixei tudo para Isa fazer, ela pode responder como é que foi, porque eu falei, Isa, vai lá, ajeita nosso lugarzinho lá, que eu só quero chegar lá e filmar. Bom, na verdade, no ano passado, logo que eu entrei na Folha, uma das primeiras matérias que eu fiz foi sobre o Dia do Índio. E aí eu pensei, como que eu iria, né, fazer uma matéria assim, como que eu poderia tratar dos índios, eu não sou índia, como que eu
poderia tratar da melhor maneira. Então, daí eu encontrei um cineasta, o Luiz Mioto, e ele tem um trabalho muito interessante com os indígenas lá de Apucaraninha, que ele produz documentários, materiais audiovisuais, em que os índios eles se filmam e eles se editam. Então é um material que eles falam, eles fazem, eles produzem tudo. E aí eu perguntei para ele, olha, qual que é a melhor maneira, como que eu converso com eles, né? Nessa matéria que eu fiz no ano passado, pro Dia do Índio, ele me apresentou o João Tapixi, que é um personagem central desse transmídia. O João Tapixi, ele é um ancião do grupo, e ele é Guarani, mas ele também é Caigangue, e é um dos que leva a cultura indígena firme até hoje. Ele que trouxe essa cultura, os rituais dos antigos para Apucaraninha. Então, eu conversei com o Tapixi no ano passado, né? Eu fui numa palestra dele e aí eu achei que esse seria o melhor caminho. Vou acionar de novo o Luiz, né? Ele tem esse projeto ainda, porque o Luiz, inclusive, ele foi fazer um documentário inicialmente com os índios. E ele disse que a ideia era fazer esse documentário num período curto de tempo, mas quando ele chegou lá, viu que não era possível, porque como que nós, brancos, né, não índios, vamos chegar lá e dizer que sabemos alguma coisa sobre eles, quando na verdade a gente não sabe, né, não é a nossa vivência. Então, esse documentário acabou se estendendo nesse projeto que ele tem até hoje, né? Que inclusive partes desses documentários a gente estão inseridos no Transmídia. Sim. Aí o Luiz abriu essas portas e a gente acabou indo junto com a equipe do audiovisual dele em uma dessas visitas. A gente foi de primeira assim para conversar com o cacique, para conversar com as lideranças, explicar certinho o que a gente queria. Porque a ideia não era fazer uma matéria da minha visão, da nossa visão. A gente queria desconstruir um pouco aquilo que a gente já tem para deixar os índios falarem do que eles estão vivendo. É difícil porque não seriam eles a escrever, mas a ideia era tentar deixar no máximo possível na voz deles, nas impressões deles. Aí a gente foi lá, encontrou o Tapixi. Nesse dia o cacique Natalino não estava, por isso foi muito difícil também, porque eles são, o grupo deles é bem hierárquico, então eles tomam todas as decisões de acordo com o cacique, e todas as decisões também têm que ser em conjunto. Então a gente queria utilizar esses vídeos, essa produção audiovisual deles, mas para conseguir isso também foi difícil, porque não todos que tinham produzido os materiais não estavam lá no momento, e eles precisavam falar com todos, precisava estar tudo certinho. Então esse primeiro momento foi, a primeira ida nossa a Apucaraninha foi um sentido... Angustiante. Foi um pouco angustiante. Foi um choque muito grande, assim, sabe? Porque a gente tem a nossa mania de tomar decisões, às vezes, um pouco precipitadas, né? Assim, tipo, a gente vai tomando as decisões e fazendo as coisas assim. E eles não. Então, respeitar... E para mim foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse tempo do índio, sabe? Que é diferente, assim. Sabe? Que é mais moroso, que não se preocupa com a urgência moroso pra gente, né? Moroso pra gente que tá nessa correria, que é esse choque, né? Tipo, a gente tá nesse mundo urgente, né? E eles não. E aí, quando você sai do seu universo para chegar lá e entrar nesse ritmo, nesse tempo, dá até a impressão que o seu coração desacelera um pouco, sabe?
Foram quantas visitas para produzir todo o material? Foram 3 visitas. Foi uma sensação de que a gente não estava no controle da matéria, né? Bem legal. E era essa isso parte que a gente foi boa. queria, era o que a gente queria. Queria que eles tivessem o controle da matéria, mas foi um pouco chocante passar Foi essa desconfortável. impressão. Porque... É como entregar o seu microfone para o entrevistado, Sim, né? Fale, E aí eles falaram, mas no tempo deles, né? Então, acho que esse foi um desafio e foi algo que caracterizou bastante essa matéria, porque foi no tempo deles, foi do jeito deles e a gente tentou, da melhor maneira, deixar que fosse assim mesmo, deixar fluir do jeito deles, né? Mẹ mừng về họ mẹ mừng giết cần còn nín còn mẹ tí đâu họ tôi nhận được một tí nín tí mà về mẹ mừng tí nè. Então, Porque a gente tinha muito que aprender também com essa matéria, né? A gente desconhecia muito sobre essa realidade. Até uma das coisas que eu ia comentar, que é uma coisa que vocês colocam na matéria e que pessoalmente para mim também foi um choque a primeira vez que eu tive contato com isso, é que a aldeia, ao contrário do que a gente imagina, não é aquela coisa da oca que tem no livro, que a gente aprende na escola e que em alguns locais, né, tipo na Amazônia, essas tribos mais afastadas vivem daquela forma. Mas eu, há alguns anos, numa matéria pela Folha, fui na Reserva Laranjinha e eu também levei um susto, na hora que eu vi casas e não oca. E é meio estranho isso, né? Você se sente assim até bem ignorante porque, nossa, é uma ideia que você tem e de repente não tem. E vocês colocaram isso na matéria, que foi o primeiro choque. É o choque de ver o índio chegando de moto com fone de ouvido e iPhone na mão. e antenado, Instagram, WhatsApp, o que também é interessante porque na aldeia não tem sinal, né? Então, né, eu tô até agora intrigada, porque o meu celular não pegava, mas pegava de todos eles, pegava. Tinha uma torre secreta. Eles não entregavam o Wi-Fi pra gente, eu acho. Pode ser. O Wi-Fi da tribo era reservado. Mas uma coisa que eu estava até comentando com outra repórter poxa, mas por que é tão difícil, né? Por que eles têm tanto esse receio em conversar com a gente? 10 segundos depois, lógico que eles têm receio em conversar com o branco, né? Lógico que eles têm receio de fornecer as coisas deles, né? Tanto que foi tirado. Eles já fizeram isso uma vez e foram traídos, né? Eles já fizeram isso N vezes e N vezes foram traídos, então não... Além do mais, por conta da imprensa, que muitas vezes os coloca de uma forma que não é a maneira que eles gostariam de serem vistos, né? Então, a gente... Foi uma caminhada e foram choques, igual a gente pontua, né? Choque 1, choque 2, foram choques, mas eu acho que isso acrescentou muito para mim enquanto repórter, enquanto pessoa, porque eu tô numa fase da minha vida em que todo dia eu levanto e eu sou uma pessoa e durante o dia eu vou desconstruindo coisas e construindo novas, e eu acho que o jornalismo é muito bonito por conta disso, porque ele dá essa oportunidade de todos os dias a gente rever algumas coisas com que a gente achava que já estava certo, que era aquilo mesmo. E sempre aprender uma coisa nova, né? Sim. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Então, assim, eu tive um acesso os índios proporcionaram isso, né? Um acesso a toda uma cultura diferente, com ideias diferentes, com um tempo diferente, com essa ideia eu coloco lá também que eles não têm essa ideia de previdência, porque eu estou falando com você agora, mas eu já estou pensando o que eu tenho que fazer daqui a pouco, a matéria que eu tenho que concluir, e meu cérebro também está pensando no que eu tenho que fazer a hora que eu chegar em casa. Eles têm o tempo deles
e eles estão vivendo a hora deles. Então, quando a gente vê um indígena andando de motocicleta sem capacete, poxa, isso aí é inseguro, isso aí tá errado. Mas para eles o capacete não faz sentido naquela hora. Ou quando eles ganham dinheiro e eles gastam aquele dinheiro tudo de uma vez, em vez de guardar, igual a gente pensa, vou guardar para coisas futuras. Não, comprar 1, 2 geladeiras, TVs, porque eles vivem o agora. E é um viver diferente, é uma cultura diferente, e entender isso, eu acho que identificar isso é uma coisa importante, né? Não existe melhor, pior, são só diferentes. Na reportagem ainda tem um áudio da antropóloga Tomazino que ela fala sobre isso também. E ela fala, eles fazem dinheiro hoje para a festa de amanhã. Então, a visão de previdência que temos em nossa sociedade está na base da cultura capitalista que rege os nossos comportamentos. Então, na sociedade capitalista, o objetivo da produção é o lucro. E nas sociedades indígenas, que não são capitalistas, o objetivo da produção é o próprio homem e suas necessidades. Isso é uma coisa muito complicada pra gente, né, por toda essa construção social, e talvez por isso, aqui eu acho que esses nossos vizinhos índios, a gente tem uma questão muito complexa de tanto nós quanto eles, pelo que eu percebi na matéria, que eles falam sobre a questão do preconceito que as pessoas têm, desse estranhamento, porque eles são índios, mas como a Isa falou, eles têm moto, eles têm celular, e aí eles não estão exatamente sujeitos às mesmas leis que nós, não brancos, eles têm as especificidades deles, mas ao mesmo tempo eles estão inseridos na cidade, e a matéria fala muito disso, né? Desse estranhamento, dessa dificuldade de convivência que todos temos entre nós. O que o Tapixi fala, mas isso é uma visão do Tapixi, que a língua é uma das coisas que os mantém firme na cultura indígena até hoje, né? Então eles fazem questão de ensinar desde crianças, na verdade eles aprendem, né, primeiro o Caingangue, o português eles vão aprender depois. Então, para o Caraminha, o Caingangue é algo que coloca, olha, nós somos índios, nós somos Caingangues. Falar o Caingangue é muito importante para eles. Mas não é assim para todos. Como eu falei com a antropóloga também, a Josiele, da Secretaria Estadual de Cultura, ela explica que, na verdade, cada um tem a sua maneira. O Chetás, por exemplo, só tem hoje um que fala o Chetá, né? Então, a língua já não é o mais importante. Vai da parte do indígena se reconhecer enquanto indígena, né? Eu acho difícil para eu falar com relação a isso, mas a língua, pelo menos para o Tapixi, é o mais importante, né? Porque mantém eles enquanto indígenas. Mas essas questões de iPhone ou de utilizar roupas de marca, enfim, eles estão na sociedade tanto quanto nós, e eles têm direito, porque não teriam de usar roupas, de ter celular. Então... inclusive é uma das coisas que eles falam pra gente quando a gente vai lá, é isso, assim, o branco vê a gente com celular, com moto, com casa, e fala assim, mas não é índio, por que tá usando essas coisas? A gente aprendeu, o branco criou e viu que era bom, a gente aprendeu com o branco que era bom e usou. O branco também tem muito que aprender com a gente, ele pode aprender com a gente a viver de uma forma mais harmoniosa com a natureza, ele pode aprender com a gente a viver num tempo diferente. Por que eles também não aprendem com a gente? O que é bom se a gente tem essa capacidade de aprender com eles? E é uma mistura que tá em todos os aspectos ali dentro da aldeia. A gente conversando na unidade de saúde, tem alguns índios que preferem utilizar medicamentos
naturais, medicamentos deles, e usam também os medicamentos fornecidos na unidade de saúde. Então, inclusive o profissional que trabalha lá tem que saber que esse indígena vai querer usar o medicamento dele, vai usar a erva, o chá, né? Mas também entender da cura espiritual, porque eles chamam de remédios, né? Os guerreiros que passam o remédio antes da batalha. Hoje essa batalha, o Tapixi até pontua bem que hoje essa batalha é no papel, mas eles se vestem como se fossem para a guerra e passam remédios no corpo como se fossem para uma guerra. E isso tá essa junção, né, de remédios, de culturas, está na aldeia, né? A gente tem também... Hoje acho que o que mais se aproxima da figura do pajé lá é o Tapixi, né? Que é o que tem um conhecimento sobre remédios. Na verdade, eles tinham os Cuiã, né? Que a Kimi Tomazino até explica que eram os curandeiros, mas com o SPI, né? O Serviço de Proteção ao Indígena, eles acabaram sendo perseguidos, então hoje o Tapixi ele que tem mais esse conhecimento porque ele lembra da avó, né? Mas essa figura dos Cuiã, que seriam os curandeiros lá, realmente, pelo menos em Apucaraninha, não há hoje. Ou seja, né, os indígenas como um todo vêm sofrendo grandes mudanças provocadas por nós, não brancos. Aliás, achei bastante curioso esse termo, né? Não indígenas, na verdade, né? Não índios. Eles não usam brancos. Não índios, usam não índios, achei bem legal. E mudanças pela sociedade mesmo. Então, acho que esse estranhamento, às vezes, que nós temos é porque a gente... Assim como a gente chega lá achando que tem uma oca, talvez a gente chegue lá achando que vai ter... Eles ainda falaram pra gente que tinha umas 3 ocas mais próximo do rio lá. A gente não chegou a ver. Mas eles juraram que tinha. Mas eles chamam as casas de ocas. Mesmo sendo casas de alvenaria, eles chamam de ocas. É o jeito deles, né? E o que mais, assim, né? O que vocês viram, o que vocês acham que não tá lá na matéria, mas que são impressões? Pra mim, assim, não foi muito o que eu vi, sabe? Porque a terra é linda, os indígenas, eles têm outra forma de fazer as coisas. Eles têm um modo de, tipo, eles foram fazer um churrasco no dia do índio, eles fizeram para 2.000 pessoas, que era a quantidade de gente que tem na tribo, eles não fazem para um só, tipo, tudo é de todos. Então não é bem assim, tipo, você entra em contato com isso, tem uma hora que a beleza natural é tão grande que não é o que você vê, não é o que você enxerga, é só aquilo que você sente. E eu entrei lá uma pessoa e eu saí de lá outra. Das 3 vezes que eu fui, eu aprendi tanto que hoje eu não posso dizer mais que sou a mesma pessoa. Eu entrei lá com preconceito, mesmo jurando que não tinha. E eu cheguei lá e eu quebrei todos os preconceitos que eu já tinha tido antes. Até tenho na minha própria família uma origem indígena de Guarani, mas um pouquinho distante, né? Vamos dizer assim. Você acha que era a mãe da minha avó, se eu não me engano. Só que assim, eu não tive nenhum contato com esse tipo. Então, com essa minha ascendência. Só que mesmo assim, eu pensava assim, eu não tenho, né, esse tipo de preconceito, porque tenho na minha família e tal. Aí quando você se depara assim, você fala assim, não, nossa, eu sou uma pessoa que vive de preconceitos em várias vertentes, assim, e eles vão quebrando isso, sabe? Eles vão te mostrando, quando você para ter empatia e olhar, que foi a ideia que a gente teve, tipo, de olhar as coisas através dos olhos deles, entendeu? E não olhar eles com os nossos olhos, aquilo me mudou, e ponto, assim, sabe? Eu comecei a ver tudo de uma forma diferente. Todas as coisas que eu pensava, eu já estava pensando errado. Então a gente tentou colocar isso no resultado final da matéria, quando a gente casou todos os textos, todos os vídeos, todos os depoimentos, as entrevistas com as antropólogas, teve um antropólogo também que eu esqueci. Eu queria pontuar também esse professor da Unila, o Rodrigo Bonciani. Você falou agora da sua família, né? Patrícia Maria Alves.
Mesmo que você tenha uma descendência, tenha indígena na sua família, você não carrega o nome indígena. E Não. por que isso? E o Rodrigo pontua bem isso, que os brasileiros, 80% sobrenomes são ibéricos. E isso não significa que a gente é de fato de Portugal ou da Espanha, mas que os sobrenomes dos indígenas e dos africanos também que estavam aqui tiveram que ser apagados. Então colocaram os sobrenomes portugueses e espanhóis, mas a gente não sabe ao certo se existia. Acabava ganhando o sobrenome do conquistador, né? Ou de quem dominava a região. Era obrigado a adotar outro sobrenome. Então, 80% é ser ibérico, não significa que de fato, né? Por muito tempo eles foram obrigados a não falar sua própria língua, porque quem falava português se sentia ameaçado, ofendido por não entender o outro idioma. Então eles passaram por maus bocados até agora, e eles passam isso pra gente em sentimento. O Tapichi mesmo fala, né? O Tapichi fala que inclusive na época da ditadura militar era muito complicado, porque se eles falavam na língua deles e o inspetor, né, achava que eles estavam falando mal do branco, achava que estava tramando alguma coisa, então foi muito perseguido. O Tapichi conta, viu o cacique morrer, né? Teve uma vida sofrida. E essas histórias todas a gente conta, algumas delas, né? Ele conta em vídeo, a Isa conta no texto. Então é uma história muito rica, e a gente tentou passar nessa reportagem especial a maior parte das coisas que nos ensinaram alguma coisa, assim, e geralmente na visão deles mesmo. O som que o Tapichi canta, tanto no vídeo do teaser quanto num dos vídeos que tem na parte da entrevista dele, ele chama de o som antigo, a canção antiga para a natureza que já se foi. Era algo assim que ele explica lá, que eu já não me lembro direito. E é um som que quando ele começou a cantar, você já se sente tocado. Quando ele termina, a gente estava quase todo mundo chorando lá. Porque é um som que ele parece que ele te toca por dentro, mesmo que você não entenda o que ele está falando, assim. E parece esse som de dor, sabe? De dor por tudo aquilo que eles têm vivido até agora e a dor da existência, vamos dizer assim. Foi legal, até o motorista que estava lá com a gente, o Zenil, ficou emocionado. Se ele vai negar? Ele vai negar, não, que chorar o quê? Não, mas eu vi o vídeo, realmente, é uma coisa bem tocante. E acho que é uma coisa que a gente tem que refletir, eu acho que é um material muito interessante, porque a gente está acostumado, a maioria de nós, né, não tem acesso à aldeia, e a gente se limita a ver alguns índios nas esquinas vendendo seu artesanato, pedindo esmola muitas vezes, e né, eles não negam isso, eles têm essa questão, eles têm problemas com álcool também, enfim, porque justamente eu acho que essa proximidade, esse conflito todo acaba, né, tendo o seu lado, essa proximidade tem um lado bom e um lado ruim, e eu acho que é importante a gente olhar com outros olhos, né, aproveitar o caderno, ouvir esses depoimentos, ouvir esse cântico, aproveitar, refletir sobre tudo isso. Fazer um merchandising do caderno. Quem não viu, quem onde não que encontra? Viu, tem lá no site da Folha, tá o especial Transmídia Terra Brasilis. Demorei um pouquinho para saber falar esse nome certinho em latim. Ixi, falei errado no começo. Terra Brasilis, os primeiros da terra. Aí a gente vai colocar também, vai disponibilizar o link. Você pode encontrar ele nas nossas redes sociais da Folha de Londrina. Vai encontrar também ele aqui na descrição desse podcast. E segue lá. Vamos dar uma olhada lá, porque tem muita coisa bacana. E pode ter certeza que foi feito com muito carinho e com muita emoção, que era para dar esse entendimento de tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu lá. Provavelmente, se a gente fizer o mesmo Transmídia no ano que vem, vai ser diferente. A gente vai perceber coisas que a gente fez nesse que não teríamos feito igual também,
porque é um processo, né? A gente constrói e desconstrói o tempo inteiro, e eu acho que é isso que leva a gente para frente, né? Se a gente continuar achando que tudo que a gente sabe não vai mudar, não é assim, né? Não é assim que a gente caminha, então... Lá na matéria falou alguma coisa sobre uma festa que eles abrem para a comunidade fora, para nós irmos. Eu estava me esquecendo de perguntar isso. Como é que funciona? Como faz para ir? Do Dia do Índio, que é feito do dia 19 ao dia... Nesse ano agora foi do dia 19 ao 21, porque tinha um final de semana junto, né? Porque o Dia do Índio não é feriado. E inclusive caiu na Páscoa, né? Mas essa festa, o pessoal ali de Tamarana costuma ir bastante. Tem rodeio, tem banda gospel, tem sertanejo. É uma mistura. É uma festança lá. Nossa, tem umas imagens que a gente fez. A gente não, o Ricardo, fotógrafo, não pôde estar aqui hoje, mas mandou um abraço para todo mundo. E as imagens que ele fez da festa, do churrascão que eles estavam fazendo lá no dia 20, nossa, ficaram incríveis, assim, porque eram toneladas de carne de porco que eles assavam nos espetos gigantescos, assim. Era uma coisa magistral, assim, de ver. Sabe? Grandiosa mesmo, assim. Tem que ver, tem que ver. Então é isso. Isso daí a gente não consegue nem falar, porque o cheiro a gente não consegue trazer, né? Mas pelo menos as imagens a gente conseguiu captar uma coisa ou outra. Então é isso, pessoal. Acessem a página da Folha, confiram o Transmídia e outras matérias também, todos os dias materiais aí, especiais para todo mundo. Obrigada e até a próxima edição. Obrigada, meninas. Tchau, pessoal. Obrigada. Acompanhe a gente nos nossos podcasts. E é isso aí. Até lá.